Legal, né? E agora a gente volta a falar sobre a liberação do saque, né, de parte do FGTS aí para os trabalhadores, que foi anunciada pelo Bolsonaro com o objetivo de aquecer a economia. Quem está aqui no estúdio tirando as nossas dúvidas é o economista Danilo Orcida. E se você tem alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 99631-1006. Aliás, tem muita participação aqui. Danilo, esse saque do FGTS ele já aconteceu, essa medida foi tomada no governo do Temer, né? Foi bem sucedida? Por isso que eles estão pensando aí em repetir? Essa proposta ela nasceu no governo anterior, mas com uma outra roupagem. A primeira medida foi para o saque das contas inativas, né? Certo. Daquelas contas que estavam por uma longa data inativa. E óbvio que essa medida teve um impacto muito positivo na economia, porque as pessoas que tiveram acesso a esse dinheiro puderam quitar suas dívidas, puderam fazer aplicações, e essa injeção, que foi uma injeção de um recurso bilionário na economia, acabou aquecendo a economia brasileira. Então, esta nova proposta é parte do mesmo pressuposto, que o trabalhador vai ter acesso a esse dinheiro que está lá, aqueles que estão numa condição de endividamento vão quitar as suas dívidas, vão poder aí ter acesso novamente a crédito, e a economia vai entrar nesta sinergia, né? E esta é a expectativa. Porém, há um grande dilema, como eu disse no início da reportagem, porque como o dinheiro do fundo do FGTS também é utilizado pelo governo, esvaziar o fundo para o governo gera-se uma dificuldade. Pode não ser muito interessante. Então, por isso essa história de não liberar 100%, ver quanto que dá para liberar para movimentar a economia, mas também não ficar sem dinheiro em caixa para poder trabalhar nas questões do governo. Porque o próprio governo utiliza, como dito, esse dinheiro para políticas de habitação, saneamento. Esse dinheiro é utilizado pelo governo de uma forma simples. O governo utiliza o dinheiro do trabalhador para as suas políticas públicas. Certo. Vamos então às participações aqui, que são muitas. A pessoa diz o seguinte, não se identificou: trabalhei 7 meses na empresa, pedi conta, só peguei meus dias trabalhados. Tem direito ao FGTS? Ele tem. Se esse trabalho foi através de carteira assinada, um trabalho formal, sim, certamente ele tem. O ideal é que ele acesse o site da Caixa Econômica ou baixe o aplicativo ou procure uma agência da Caixa Econômica, munido aí da sua carteira de trabalho, e verifique se os depósitos foram feitos regularmente. Caso não, e aí sugiro que ele busque uma orientação para acionar, quem sabe, a empresa. O Alexandre, ele colocou da seguinte forma: um exemplo, eu pedi conta em 2 empresas, eu posso fazer o saque? Olha, na atual condição, poderá se ele estiver com essa conta aí há mais de 3 anos, né? Se esse desligamento é superior a 3 anos. E aí, se ele não teve nenhum emprego formal nesse intervalo. Hoje, as hipóteses de saque do FGTS são hipóteses muito específicas. Aí destaco, a hipótese atual, o saque é apenas para trabalhadores que são demitidos sem justa causa. Então, se esse desligamento dele, por exemplo, foi sem justa causa, certamente ele poderá fazer o saque. Se não, nas atuais condições, não pode. Bom, sobre o FGTS, é verdade que tem uma cláusula que, se sacarmos o valor agora, em caso de futuro desligamento, demissão, perde o direito e a multa dos 40%? Olha, enfim, essa questão, a pergunta chegou um tanto quanto truncada, mas... A pessoa também não se identificou para a gente pedir para lá. Se quiser maiores esclarecimentos, eu sugiro que encaminhe novamente para a produção, que com mais possa analisar detalhe para você entender melhor. Eu só destaco, mais uma vez, que não é possível fazer o saque irrestrito. Hoje, nas atuais condições, o trabalhador não pode... Isso que a gente está falando aqui é uma proposta que deve ser divulgada, se tudo continuar como está, na semana que vem. Aí vai ter aí as regras certinhas, né? As datas. Por enquanto... Está um esboço, o presidente já sinalizou, a gente deve confirmar direitinho as datas e as regras na semana que vem. Então, assim, vamos continuar com algumas dúvidas aqui. A Marta, ela diz o seguinte: só tem direito quem tem 5 anos completos de contribuição? Olha, se o trabalho dela foi um trabalho formal, registrado em carteira, o empregador tem por obrigação fazer esse recolhimento. Então, é ideal que ela procure uma agência da Caixa Econômica ou acesse o próprio site da Caixa Econômica, faça lá o seu cadastro e verifique se esses depósitos foram devidamente realizados, né? Se este emprego foi um emprego formal, sim, ela tem direito a ver recolhido
em cima do salário bruto, o valor do FGTS. Tá, a resposta, Crislene, sua pergunta a gente acabou de responder, só a partir da semana que vem que a gente vai saber direitinho. A data não foi liberada ainda, gente, para as contas ativas. Vamos ficar com calma, a gente está só tirando as dúvidas para você já se organizar, né? A Michele está perguntando o seguinte, a minha xará, ela diz o seguinte: tenho o FGTS retido, pois pedi para sair da empresa, mas depois disso já trabalhei 5 meses de carteira assinada. Consigo fazer o saque esse ano? Olha, pelas condições, aparentemente não, mas é um caso que merece uma melhor análise. Agora, para aqueles que precisam, que querem fazer acesso a esse recurso, eu só trago aqui a destaque uma questão. Recentemente, a própria Caixa Econômica Federal, no ano passado, ela criou uma política de crédito, uma linha de crédito, em que ela faz o uso, ela pega esse recurso do FGTS como uma garantia a este crédito. Então, para quem tem aí uma necessidade imediata de quitar dívidas, quer fazer um empréstimo, é uma possibilidade. Às vezes fazer um empréstimo, ofertando esse saldo do FGTS como uma garantia. Para quem não vai poder sacar, né? Pode ser uma alternativa para você que está apertado aí, né? Olha só, o Vanderlei, ele diz o seguinte: saí de uma empresa, tive um FGTS no valor de R$ 1.600, hoje trabalho em outra empresa, eu consigo sacar esse valor? Olha, por hora não. Eu acredito que dentro das atuais condições, aparentemente o seu caso não se amolda às hipóteses de saque do FGTS. Danilo, no caso de um empregador que não faz ali, no caso, o depósito, né, o empregador não fez o depósito para o seu funcionário, o que o trabalhador pode fazer diante de uma situação dessa, na hora que ele descobre ali que ele levou um cano? Ele pode se socorrer do Poder Judiciário, em especial da Justiça Trabalhista. Só assim, né? Para resolver, né? Porque não adianta ele falar, trabalhei, minha carteira, se o empregador não depositou, tem que ir para a Justiça. E o ideal é que ele busque essa informação através do extrato, né? Você consegue, o trabalhador consegue acessar essa informação através do próprio site da Caixa Econômica Federal ou solicitando diretamente nas agências bancárias o extrato simplificado ou o extrato detalhado. Então, com esse extrato, é possível verificar se todos os depósitos foram feitos, né, e se foram realizados proporcional, no caso, ao salário e dentro do valor que deveria ser certamente recolhido. Então, munido desse extrato, você pode analisar se há uma pendência aí ou um direito trabalhista a ser discutido, e aí, caso tenha, o ideal é buscar uma ajuda legal e buscar o Poder Judiciário. É interessante, então, estar acompanhando aí, já que tem esse acesso no site da Caixa, de vez em quando dar uma olhadinha para ver se está tudo certo, porque às vezes a pessoa esquece lá e de repente vai ver, pode ter uma dor de cabeça. Hoje existe uma outra ferramenta, é possível cadastrar o próprio telefone, se a pessoa tem um celular, ela pode cadastrar o seu celular e receber mensalmente o informe dos depósitos que estão sendo realizados. Então é uma interessante possibilidade para você acompanhar mensalmente esta regularidade dos depósitos do seu fundo de garantia. Olha só, o Alisson Souza, de Aparecida de Goiânia, ele fala o seguinte: quem tem conta na Caixa Econômica também precisa ir à agência para sacar? E quem estiver afastado do trabalho pelo INSS também vai ter direito a receber? Olha, quem não tem conta na Caixa, eu digo, é importante perceber que a Caixa Econômica, ela é quem administra o recurso. Esse dinheiro, quando ele é recolhido, ele fica à disposição do governo. Então, assim, em que pese o trabalhador não ter conta na Caixa, por que ele tem que procurar a Caixa Econômica Federal? É porque é ela quem administra esse fundo. Então, na ocasião, independente se tem ou não conta na Caixa, é importante perceber que esse dinheiro está à disposição na conta FGTS, que é a conta administrada pelo Banco Oficial do Governo, que é um banco público, né, a Caixa Econômica Federal. Tá certo, gente. Tem muitas outras participações aqui. Nosso tempo encerrou. No outro momento, semana que vem, na hora que isso for decidido, quem sabe a gente volta a falar mais um pouquinho sobre como é que vai ficar. Eu te agradeço por estar tirando as nossas dúvidas aqui, Danilo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e registro uma boa tarde a todos. Boa tarde.